os médicos, gente, têm mostrado uma preocupação especial com o aumento no número de casos de depressão e ansiedade entre crianças e adolescentes. Então, a gente vai bater um papo sobre esse assunto, fazer esse alerta. Vem cá, participa com a gente. Eu recebo aqui no nosso estúdio o psiquiatra, Dr. Rafael Mazini. Obrigada mais uma vez pela sua participação com a gente, doutor. Uma boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço. E a gente também recebe aqui a Evelyn. A Evelyn tem 2 filhos, crianças, né, Evelyn? E eles já apresentam esses sinais de ansiedade? De que forma, amiga? Boa tarde. Boa tarde, um prazer estar aqui nesse programa maravilhoso. Então, os dois, o Daniel quanto o João Paulo. Qual a idade deles? O João Paulo tem 6 anos. E ele, se você prometer alguma coisa a ele, você vai ter que cumprir, ou você vai ter que, não é mentir também, não fazer a vontade dele. Mas, assim, saber sobressair para não causar um estresse maior, quanto na mãe, quanto no pai, entendeu? Então, assim, se ele falar shopping, é o tempo todo shopping, mamãe, bora shopping. E para mim... Isso com 6 anos? 6 anos. Fica o dia inteiro te pedindo para ir, se você prometer. Isso aí. Não, às vezes eu nem prometo, não. Ele fala, bora, mamãe, shopping, porque o pai dele trabalha no shopping. Bora, Uber, para pegar o Uber para ir pro shopping. E é assim, aquela insistência. João, calma, João, calma. E ele tem 6 anos. E ele, para mim, era por causa de algum probleminha que eu estou investigando, né? Que isso não vou falar aqui agora, mas mais pra frente eu vou falar. E não é por causa disso que eu estava pensando, mas eu acho que é da criança, o mundo que a gente está vivendo. E o Daniel também é muito ansioso. E eu também sou muito ansiosa. Qual a idade do Daniel? O Daniel tem 11 anos. E de que forma que ele manifesta essa ansiedade? Se eu falar assim de sair de um dia para o outro, ele vai, não como o João, ficar naquela insistência. Mas ele, mamãe, é agora? Mamãe, que horas? Sempre, não tem? Você vê que é uma ansiedade, não é uma coisa normal. Vai agora? E é mais também quando interessa a criança, um passeio, algum presente, alguma coisa grande, é incrível. Porque quando é para a escola, outro dia vai acordar um pouco mal-humorado. Mas se fosse para sair, nós vamos viajar, já vai acordar com aquela ansiedade, com aquela felicidade ao mesmo tempo, e se não fizer, vai ficar frustrado. Doutor, vamos lá, explica pra gente quando que passa a ser preocupante, né? Porque criança, a gente volta à nossa infância, acho que é normal, né, ser ansioso, mas em que momento que passa a ser preocupante? Então, primeiro é bom te lembrar aqui que a ansiedade é uma reação emocional comum. Todo mundo reage a diversos fatores cotidianos com ansiedade, que na maioria das vezes é uma agitação, a gente cria uma expectativa, fica mais alerta, até mesmo animado, mas a gente começa a pensar na ansiedade doença quando isso já vira uma preocupação excessiva, uma angústia, uma agitação, gera uma instabilidade emocional, às vezes a criança fica, ou o adulto fica mais irritado, mais impaciente, mais impulsivo e no tardar, quando isso vai progredindo sem ter uma ajuda médica ou multiprofissional, isso pode vir para o corpo também, com alguns sintomas físicos, taquicardia, falta de ar, dor de cabeça. Pode, é mais comum que a gente imagina. Então, mesmo a gente se pergunta, 6 anos, né? No caso, o outro tem 11. E aí a gente pensa, né? Nem trabalha ainda, porque quando está em trabalho, tem conta para pagar, vem a preocupação, né, se vai dar conta de pagar tudo, se vai dar conta de executar todo o serviço, a demanda do trabalho. Aí a gente ainda pensa numa explicação para isso. E no caso da criança? A criança, isso vai muito do desenvolvimento da criança. A criança responde muito a estímulo de acordo com aquilo que ela se interessa. Então, se você promete uma coisa para a criança, ela vê que aquilo é benéfico para ela, que ela gosta daquilo, então ela vai continuar querendo, solicitando por aquilo. Vai ser cada vez mais difícil se não tiver essa educação em casa, em casa, na escola, vamos colocar assim, um freio familiar, os limites. Então, vai ser cada vez mais difícil a criança lidar com a frustração de não ter aquilo que ela quer. Então, essa educação dos horários específicos para poder fazer algumas atividades, de algum específico anseio que ela naquele momento, consequentemente, uma ansiedade ao lidar com essa frustração. Então, a gente consegue, de uma certa forma, ajudar a prevenir uma ansiedade em criança, tendo esses hábitos que o senhor disse aqui agora? Com certeza. A educação familiar é o primeiro pilar que a gente tem que pensar aqui. Então, educando a criança
lidar com a frustração e ter os limites precisos para ela entender o que ela pode e o que ela não pode no momento certo ali. Porém, isso é um fator também só, que a gente está falando aqui da questão comportamental, como foi citado aqui pela colega. Porém, existem outros vários fatores também que podem gerar ansiedade, como vários outros transtornos mentais, como o estresse relacionado à rotina escolar, traumas passados, entre diversos fatores que também podem gerar ansiedade. Agora, a questão comportamental, isso aí é muito importante, educação na escola, dentro de casa. A gente está aqui fazendo esse alerta para crianças, para adolescentes, para adultos também. Inclusive, daqui a pouquinho a gente vai estar ali no nosso espaço gourmet com a chefe Giza. Daqui a pouco ela vai ensinar uma receita deliciosa. Mas ela tem um relato também muito interessante. Você já passou, né, ô Giza? Você já enfrentou um período onde você sofreu de ansiedade? Sim, nós que somos da área de eventos, na época da pandemia, todos nós, assim, passamos por momentos terríveis, né, Beta?